Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Iniciamos o programa de hoje como eu havia anunciado. E olha, esse tema, ele é um tema que merece uma atenção muito especial. Eu peço para todos vocês que estão nos assistindo que acompanhem todo o nosso programa. Nós vamos falar novamente sobre AIDS. E o que é pior, são as formas como hoje a AIDS está se apresentando na nossa população. Quem são as pessoas que hoje estão sujeitas a ter mais chance de pegar a doença? Tudo isso está sendo modificado e nós precisamos alertar vocês. Essa é uma campanha nacional. Exatamente por ser campanha nacional, ela tem um teor de importância, porque significa que o país vai mal nessa parte. Bom, eu convidei hoje uma especialista de primeiro, uma doutora que é especializada em doenças infecto-contagiosas e parasitárias, é uma das responsáveis, inclusive, por essa área aqui na Secretaria Municipal de Saúde, é a chefe do serviço, chama a doutora Márcia Dalfabro, Autoridade Nacional sobre as Doenças Infecto-Contagiosas e Parasitárias. Doutora Márcia, muito obrigado por atender nosso pedido. E o que eu quero saber é o seguinte, só viu que eu abri, até assustando um pouquinho os nossos telespectadores, mas eu estou com a razão, né? O que está acontecendo de novo com a AIDS e quem são hoje a população de risco da AIDS? Porque existe uma população nova de risco. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, doutora Márcia. E a oportunidade é muito boa. Nós sabemos que o dia 1º é o Dia Mundial da AIDS, né? Um dia de conscientização. E as pessoas, nós vemos que realmente os jovens estão se infectando mais, né? A faixa etária tem abaixado por relação sexual. Então, são os adolescentes que estão se infectando. E a terceira idade também é outra população que está exposta a relações sexuais e a contaminação por via sexual. A droga tem sido também um dos motivos da transmissão, ela se mantém. E aqui eu gostaria de fazer um alerta para as gestantes. Apesar da gente ter um trabalho muito bonito no Brasil, de redução da transmissão vertical do HIV para o bebê, a gente tem crianças ainda nascendo infectadas pelo HIV, por ter escapado do pré-natal. Então eu gostaria de alertar as mães, as gestantes, que procurem iniciar o pré-natal precocemente e, se não receberem o seu resultado do testagem do HIV, que elas vão atrás, porque esse teste tem que sair. Tá certo. Bom, eu quero comentar algumas coisas aqui. Doutora Márcia, ela trouxe 3 questões para nós. Ela trouxe a questão da população jovem. Cada vez mais, né, doutora Márcia? São mais jovens. A segunda questão é daqueles que são mais idosos. Bom, está se vivendo mais, existe hoje todos os medicamentos que colaboram para que a pessoa tenha uma vida sexual mais ativa, mas também está falando sobre as grávidas. Bom, vamos por parte, porque esses 3 grupos interessam para a gente. Vamos começar com os mais jovens. Quando a gente fala em mais jovens, doutora Márcia, nós estamos falando de uma faixa etária que é bem baixa mesmo, né? Dá uma ideia para a gente aqui. 12, 13 anos. Pessoas infectadas com HIV. Crianças infectadas, né? Que para mim é uma criança, iniciando a adolescência na sua primeira relação sexual, e às vezes as meninas já vêm gestantes. O diagnóstico é pela gestação aos 13 anos de idade. Olha, o que a gente pode colocar para vocês é o seguinte, isso é uma realidade. São pacientes que a doutora Márcia atende. Então, não é coisa de literatura. Nós não estamos falando de coisas fora do que ocorre aqui no nosso estado, não. Isso ocorre no Brasil inteiro, mas no nosso estado também. Qual que é a explicação que a senhora dá para, primeiro, assim, ter essa relação sexual
numa idade tão precoce? E segundo, qual a explicação para estar pegando a doença AIDS, doutora Márcia? O não cuidado, né? A não prevenção. O adolescente ainda tem uma certa resistência com o uso do preservativo e a gente insiste tanto há tantos anos as campanhas informando que é para usar preservativo, para tomar cuidado. A menina, principalmente na sua primeira relação, ela tem um trauma muito grande. Então, se ela tem um companheiro que é HIV positivo, que está infectado, facilita muito a transmissão para ela devido aos traumas que ela apresenta na hora da relação sexual, principalmente nas primeiras relações. Então, é esse o motivo do contágio, né? Esse alerta, e a gente pede tanto para o adolescente, use preservativo, os postos de saúde estão fornecendo preservativo, tem vários serviços que têm disponível preservativo, né? Mas é muito difícil fazer com que eles atendam isso, né? É o que ocorre com a terceira idade também. Eles acham que eles já viveram bastante, e se houver um contágio, vai demorar para apresentar a doença, e que até apresentar a doença, provavelmente eles já faleceram. Mas a gente não vem observando isso, né? Que a sobrevida aumentou, né? A qualidade de vida melhorou e a sobrevida aumentou, e nós estamos pegando essas pessoas acima de 70 anos de idade infectadas pelo HIV. Doutora Márcia, eu quero ajudar, eu quero colaborar com a seguinte situação. Eu, na minha especialidade, uma das minhas especialidades da adolescência, eu lembro bem de algumas coisas que eu vivi no consultório. E uma delas é que algumas clientes me traziam, doutora Márcia, a seguinte questão. Olha, realmente, eu tenho um namorado, né? Então, quando a gente começa a namorar, o preservativo nós sempre temos. Só que vai passando o tempo, aí é uma questão de confiança, não é? Eu, como não tenho mais ninguém, ele não precisa, por causa minha, usar a camisinha. E, por sua vez, o rapaz acha que se ele pedir para usar a camisinha, é sinal de que há uma certa infidelidade, ou a moça não confia. Nós precisamos deixar muito claro para a população, doutora Márcia, explica que isso não pode ser colocado em prática. Não é? A confiança da pessoa, ela vai ter que existir sempre, mas com camisinha. Isso tem que ficar assim, taxativo, né? Tem que usar preservativo desde a primeira relação, lembrando que as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, vêm aumentando todas, né? O HPV, né? O condiloma, a sífilis tem aumentado muito, e são infecções que propiciam a infecção pelo HIV, a penetração do vírus. Então, o adolescente tem que usar preservativo, não só o adolescente, como o adulto jovem também, todas as pessoas têm que usar preservativo nas relações. Tem que iniciar já com o preservativo, né? Por mais que você confie no seu parceiro e que seu parceiro confie em você, você não sabe se ele já teve um relacionamento anterior e que com uma pessoa infectada e se contaminou e não sabe que se contaminou, né? Então, é importante manter mesmo o uso do preservativo. Bom, nós temos ainda algumas outras questões que nós precisamos abordar, só que nós vamos chamar os nossos comerciais, doutora Márcia. Voltamos já já. Eduardo, nossos comerciais. Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.